Opa, hein? Precisava que alguém me desse sinal de vida, nem que fosse no WhatsApp, tá? Porque esse aqui eu nem sei como que eu interajo com vocês, viu? Primeira vez que eu tô participando aqui. Fazer alguma coisa a mais. Transmissão ao vivo. Ok, conexão excelente. Ok, gente, eu não sei como que funciona aqui no YouTube. Ah, tá, está ótimo. Obrigado, Thaís. Salvou aqui, viu? Excelente. Então vamos lá, né, gente? Então vamos lá, vamos lá. Glória a Deus. Vamos orar? Tá um pouco embaçado. Será que é o meu ou é de vocês aí? Depois a gente precisa ver isso aí, tá? Amém. Pai querido, em nome de Jesus, queremos pedir mais uma vez sobre esse estudo, a tua graça, a tua sabedoria. E pedimos, Senhor, que o Senhor possa trazer à existência as tuas palavras proféticas, principalmente com respeito a esse estudo que é tão importante para nós. Amém, amados? Eu mudei aqui, mas não mudou ali, tá? Mudou. Agora sim. Então, agora nós vamos começar aqui. Amém? Que vocês vão interagindo comigo aí, tá? Porque, como eu disse, é a primeira vez no YouTube e eu não sei como é que faz. Por enquanto, só a Thaís. Só a Thaís está aí? Tá bom? Se tiver mais gente, dá um oi aí para nós ver como é que funciona. Eu estou aprendendo aqui. Amém, amados? Bom, primeira questão, tá? É que eu quero colocar aqui essa aqui, tá bom? Não é em nenhum momento, tá? Nós não queremos comentar alguma possibilidade, tá, dentro do cenário político atual. Então, não é profecia e sim uma análise. Então, a primeira questão que eu quero que todo mundo possa entender aqui, não é uma profecia, tá? É uma análise. Deixa eu avisar, o pessoal está pedindo aqui. Só um minutinho só. Avisar a dona Tatiana que nós estamos no... copiar... Só um pouquinho, gente. Foi avisado. Ok? Então tá bom. Então vamos lá. Então, gente, em primeiro lugar, é bem claro isso, não é profecia, é uma análise que nós estamos continuando, tá, do primeiro bloco. Nós vamos ter e dar continuidade a esse estudo, tá bom? Domingo que vem nós vamos falar sobre a Revolução Islâmica e o que ela produziu no Estado Islâmico e o que isso pode acarretar, né, para 2023, 2024, principalmente que em 2023 nós vamos comentar aqui, só adiantando, acaba aquele acordo, né, feito com Ayatollah Khomeini, né, que em 1979. Mas enfim, avançando aqui, tá, gente? A primeira questão que nós precisamos estar colocando aqui para vocês é que eu tenho chamado de tabuleiro, tá? E hoje nós vamos estudar algumas questões aqui. Nós vamos estudar um pouco sobre a Rússia, tá? Nós vamos falar um pouco sobre a Ucrânia, tá? Nós vamos falar um pouco sobre o Irã, sendo que o Irã nós vamos aprofundar domingo que vem, tá? Vamos falar um pouco sobre a Síria, tá? E vamos falar, né? Talvez no mais difícil e com menos informações, né? Tanto o Irã quanto a China, gente, é difícil a compreensão exata. Então, por isso que eu tenho chamado esse estudo de um tabuleiro. Tá? Vocês não têm ideia como que deu trabalho fazer essas peças do tabuleiro, tá? Mas eu consegui casar eles com as bandeirinhas das suas nações. Mas enfim, tá? Então, quando nós olhamos para tudo isso, nós temos um quadro que precisa ser analisado, tá? É, Claro que no decorrer do tempo muitas mudanças podem acontecer, variáveis acontecem. Ninguém estava prevendo a guerra da Ucrânia, tá? Como ninguém estava prevendo a pandemia, como ninguém previu alguns acontecimentos na humanidade. Então, isso é fato. Esses acontecimentos fogem do controle dos homens, mas eu entendo, e nós estamos estudando o livro de Abacuque, encerraremos hoje, né? Tá? Eu entendo que
como a Abacuque aprendeu, nós precisamos aprender, mesmo que eu não compreenda o momento histórico, existencial que eu estou passando, eu sei que existe um Deus que tem o controle de todas as coisas. Então, isso é muito importante nós avançar. Então, no domingo passado, nós falamos sobre essa questão geopolítica, falamos sobre algumas nações, pincelamos, né, mais exatamente algumas nações, tá? E nesse pincelar nós comentamos, tá, algumas questões que possíveis, né, variáveis de acontecimento. Demos muita ênfase a Israel, mas todo estudo aqui sempre vai ser ênfase a Israel. Então, o que nós temos hoje? Nós temos a Ucrânia. O que é a Ucrânia, gente? A Ucrânia é uma nação, não sei se vocês sabem, uma das nações na Europa que tem talvez a maior, ou ela tem um número muito grande de judeus, inclusive o presidente da Ucrânia é judeu. Isso faz com que Israel fique numa situação muito difícil e a opinião do mundo também, porque com o ataque que a Rússia fez, a Rússia sempre manteve, apesar da proximidade da Rússia com a Síria e com o Irã, a Rússia sempre procurou manter uma amizade com Israel. O grande sonho do Putin, tá, é ter nas mãos a dama de ferro, o drômio de ferro, aquela cúpula de ferro, que é uma invenção, uma criação dos judeus. Tá? Então, na questão da Ucrânia, algumas questões podem acontecer e nós vamos comentar aqui ao longo, tá bom? A Espanha, nós precisamos falar sobre ela, porque a Espanha está voltando com tudo agora. Em que sentido? Tá? A Espanha, ela por estar ligada mais próxima ao Mediterrâneo e ao Oceano Atlântico, então você tem aí um escoar, tá? Uma vez que a Índia está entrando em atrito, né, com a região da Caxemira, mas principalmente a Índia está entrando em atrito com a China, tá? Então tem uma questão aí que pode ser pesada na balança ou não, tá? O Reino Unido sempre foi uma incógnita, tá, gente? Desde 1913, quando eles tinham domínio ali do Oriente Médio, eles não quiseram fazer o que era pedido pelo projeto sionista, que começou em 1902. Né? O que é o projeto sionista? É todo judeu dar o dízimo para Israel, para comprar as terras. Então, aqui nós teríamos que falar muita coisa sobre o Reino Unido, mas por que eu coloquei ele como uma possibilidade agora? Porque com a OTAN enfraquecida, a OTAN talvez queira sair da Bélgica, tá? E ir mais para um lugar mais seguro. Então, esse lugar mais seguro talvez seja o Reino Unido. É uma possibilidade, porque a OTAN está muito próxima ali, né? A Alemanha também, a Alemanha está voltando, aliás, nas profecias de Ezequiel, a Alemanha voltaria, tá? Então nós vamos prestar atenção na Alemanha. A Alemanha, desde 1989, ela vem sendo um peso na Europa, tá? E esse peso, ela começa a dar voz política. Ela teve altos e baixos com a quebra da Espanha. Quem se lembra, a Espanha e a Grécia quebraram financeiramente, então isso atrasou alguns planos da Alemanha. Mas a Alemanha ainda vai ser uma nação que vai ter um grande peso nesse tabuleiro geopolítico, tá? A Turquia nem se fala, né, gente? A Turquia é um país assim que sempre é um forte aliado da Rússia, mas a Turquia também depende muito questões da tecnologia e infraestrutura da informática de Israel, apesar da não comunicação entre eles, não é uma comunicação saudável, nós falamos isso no estudo passado, mas a Turquia, ela está querendo expandir, tá, pelo aspecto do quadro com os Estados Unidos. Então a Turquia é uma nação que a gente precisa prestar atenção, tá? E a Turquia está querendo, para fazer uma média com Israel, a entrar num processo de briga com a Jordânia. Porque se a Turquia vencer a Jordânia nessa queda de braço, não guerra, mas queda de braço político, aquela coisa de mesa, a Jordânia abriria a mão da administração de Jerusalém. Consequentemente, se há a transmissão, desculpa, que alguém falou transmissão, da onde? Desculpa. Se a Jordânia abrir mão de Jerusalém, aí o terceiro templo sai. Então você vê, o papel da Turquia, tá, é um papel fundamental.
nessa questão aqui. Nós temos a Rússia, que nós falamos semana passada, e aí tem essa questão com a Ucrânia, né? Nós vamos comentar um pouco mais sobre essa guerra, tá? Que é importante para nós. A Polônia, gente, Polônia sempre foi uma incógnita. A Polônia ela foi uma aliada muito forte da Alemanha. Você sabe que a Polônia sempre sustentou, né, vários campos de concentração. A Polônia sempre foi, ela tenta ser amiga de todos, tá? Então pode ser uma incógnita em que sentido? Se a Rússia começar realmente negociar com a Turquia e com o Irã, principalmente a questão de gasoduto, tá? A Polônia ela fica neutralizada nesse meio, né? E aí a Polônia vai recorrer a quem? Então a Polônia pode se aliar à Rússia, como a Polônia pode buscar ajuda que ela já fez da OTAN, tá? A OTAN ainda é uma incógnita como a ONU, tá? Parece estar querendo dar suspiro de vida. É, Ezequiel fala que algumas coisas irão voltar à vida. Aquela parábola dos ossos não é apenas para Israel, é uma questão para Israel, é uma questão para a igreja, para mim e para você, Vale dos Ossos Secos, tá? Mas também é uma questão geopolítica. Algumas nações iriam ressuscitar. E é interessante, se você for pegar a genealogia da Alemanha e da Polônia, você vai encontrar lá atrás exatamente naqueles povos que habitavam toda a região do Oriente Médio. É que nem o Irã, com seus antecedentes persas, e o Iraque com seu antecedente babilônico. Então você tem essa história que o Jung fala que são arquétipos que voltarão. Bom, a França hoje é um país que está se tornando cada dia mais ateu, já é, mas avançando para o ateísmo, só que com a proliferação ou a vinda dos imigrantes, principalmente nigerianos, tá, e árabes, a França está perdendo a sua identidade. Há uma coisa, gente, que nós precisamos parar para pensar, que uma das artimanhas do anticristo, e você vai ter alguns livros falando sobre isso, alguns sites falando sobre isso, tá? Você tem ali o Brasil Paralelo, outro site falando sobre isso. Guarde essa frase: quebrar a identidade das nações, fazer um mundo globalizado. Essa perspectiva de mundo globalizado é uma artimanha e é uma preparação para um governo único. Se é um único mundo, um governo único. E aí a questão do anticristo. Quem é contra esse mundo globalizado? Algumas nações, Estados Unidos tá? A Rússia também mas você tem essas nações pequenas, como a França, como a Espanha, como a Itália. A Itália, por incrível que pareça, já está cedendo. A Romênia, você tem a Hungria, você tem esses países que já estão aceitando essa probabilidade, tá ok? Então, o que nós vamos falar agora sobre essas duas nações? A grande questão aqui, gente, o Putin ele alegou algumas questões para ter invadido a Ucrânia. Mas nós sabemos, ou seja, todo historiador e comentarista sabe que o motivo principal foi a proximidade ou a probabilidade de um acordo que a Ucrânia estava para fazer com a OTAN. Se a Ucrânia firmasse esse acordo, a OTAN, tá? E aí nós precisamos, quando falar em OTAN, gente, pensa que quem manipula mais a OTAN de uma forma bem cruel é a Inglaterra, tá? E os Estados Unidos. Essas duas nações, Inglaterra e os Estados Unidos, elas têm uma aliança desde a colonização, tá? Eles fazem algumas discussões aqui, discussões ali, mas eles têm uma aliança muito forte. Então, com isto, nós poderíamos dizer que haveria mísseis americanos, tá, na fronteira com a Rússia. A Rússia não vai aceitar isso, gente. Gente, geopolítica significa duas coisas: fronteira e mar. Tá? São as duas coisas mais importantes para a geopolítica. Tá? Fronteira significa comércio, significa probabilidade de guerra ou proteção. Mar significa comércio também. Tá? Então, você vai ver que todas essas guerras, leis lá de trás, de 1979, você pega 73, você pega 78, tá? Você vê que sempre as guerras foram em torno de canais, né, do deslocar a questão do petróleo. Quem não lembra da grande crise, né? Quem já estava vivo nessa época, acho que eu, Celestino, estava, né? Em 1973, a crise do petróleo, tá? Então, o escoar. Então lembre-se de geopolítica, o que é mais importante? Fronteira
tá? E mar, tá ok? Bom, como eu falei, essa aqui é uma questão que nós precisamos prestar atenção. Por quê? Porque é uma pergunta aqui, quem vai vencer essa guerra? Essa é uma queda de braço. A Ucrânia, gente, por ter uma questão muito forte com os judeus, nós vamos comentar aqui, ela está reivindicando algumas questões. Nós vamos adiantar. Então, Putin alegou que estava atacando os nazistas. É interessante o que o Putin falou. Putin falou o seguinte, olha, eu estou invadindo a Ucrânia para ajudar Israel. Isso aqui foi uma grande jogada de marketing do Putin. Aliás, o cara é um cara que sabe definir bem a questão do marketing. Por quê? Primeiro, porque com isso ele fala para Israel, olha, tá vendo? Eu sou bacana com vocês, tá? Eu ajudei o Irã, eu ajudei a Síria, mas não se preocupe que eu não vou deixar nem o Irã nem a Síria mexer com vocês. Olha, eu sou legal com vocês. Tá? A segunda probabilidade é, como eu já disse no comecinho do aulão, é o interesse que o Putin tem com essa cúpula de ferro, tá? Que Israel criou. Quem tem essa tecnologia, gente, somente e tão somente Israel. Tá? Nem os Estados Unidos conseguiu fazer aquela coisa que começou com George Bush pai, pois o filho tentou fazer, o Jimmy Carter dá uma. O Jimmy Carter, o Bill Clinton dá uma ensaiada, o Barack Obama parou de vez, tá? Que seria, por causa dos gastos, que seria essa cúpula, pegar essa ideia de Israel e colocar praticamente entre os satélites, ou seja, qualquer míssil intercontinental que saísse da Rússia, ou do país aliado à Rússia, para os Estados Unidos, em direção dos Estados Unidos, acontecer isso. Por isso que a Rússia não quer a OTAN na Ucrânia, porque a Rússia fez isso quando? Em Cuba. A Rússia sabe o que significa isso, colocar mísseis próximo. Quem não lembra do episódio de Cuba, quando John Kennedy, né, teve que. O próprio John Kennedy falou assim que nós estamos 1 minuto da meia-noite. Essa é uma frase bélica, nuclear. Meia-noite significa hora dos mísseis. Então, quando ele fala nós estamos a 1 minuto, que foi a maior tensão e a maior probabilidade de uma terceira guerra mundial, foi exatamente na questão fronteira Cuba e os mísseis russos. Então, quando você olha aqui, é isso que o Putin não queria. Mísseis ali, tá bom? Então, a Rússia fazendo o que vem fazendo, é a primeira possibilidade. Ou se continuar do mesmo jeito por um período mais longo, segunda possibilidade, o que prejudica a infraestrutura. Então, essa guerra é complicada porque se a Rússia continuar o que está fazendo, tá atacando, é ruim para a Rússia. Porque o que a Rússia está mostrando para as pessoas? Ué, mas você não é aquele urso que dava medo. Tá? Então, pode ser que o Putin, numa hora de rampante, ele tome alguma atitude precipitada. Não uma bomba nuclear, gente. Ele poderia sim, mas quando a gente fala lançar um míssil nuclear, a gente acha que é só apertar um botão. Significa muita coisa. Porque a partir do momento que um míssil nuclear cair em algum lugar, todas as nações que estão linkadas ao acordo, tá, da OTAN, lembrando que tem dois acordos sérios, a da OTAN e a de Varsóvia. Tá? Então, quando você tem esses dois acordos, qualquer nação que atacar com míssil será contra-atacada com mísseis de outros lugares. Então, nós temos a Índia, que tem essa possibilidade próxima. Tá? Você tem a própria China, mas não acho que a China iria retaliar a Rússia, mas com certeza os Estados Unidos, com certeza a Grã-Bretanha, essas nações com certeza iriam, né, reivindicar esse acordo de, ó, nós temos o direito de atacar a Rússia. Então, eu descarto a probabilidade do Putin apertar um botão e lançar um míssil nuclear. Mas ele pode ficar infiltrando com essa demagogia, com essa verbalização que ele está colocando, que ele está matando os nazistas que existiam ali. Tá? Então, por que é importante isso? Então, a questão para Israel, você vai ter 5 pontos que nós vamos estudar com calma agora. Tá? Primeiro, a relação com a Rússia, ou relações com a Rússia, né? A defesa do judaísmo, nós vamos comentar agora, nós vamos comentar Síria, Irã, Hezbollah, sendo que o Irã e o Hezbollah que nós vamos comentar mais profundo domingo que vem, inclusive nós vamos acrescentar o Hamas e o Estado Islâmico domingo que vem, tá bom? Irã apoiando a Rússia na guerra, tá? Você sabe que o Irã está apoiando, nós vamos comentar, e judeus russos buscando refúgio, tá ok? Eu pretendo chegar pelo menos alguns momentos hoje, tá? Eu pretendo acabar a aula hoje. Então vamos lá, relações com a Rússia, tá? O que é importante aqui, tá, gente? Para Israel, tá ok?
Veja só, primeiro, esse cidadão aqui, sírio, o Assad, ele sempre foi, tá, um aliado fortíssimo, fortíssimo, tá, dos países árabes contra Israel. O desejo de Assad sempre foi tomar de volta a colina de Golã, ajudar o Líbano, tá? Ele é do Líbano, né? Mas ajudar, tá? Principalmente a Síria, tá, ok? Bom, você tem, desculpa, ela é da Síria, oh meu Deus. Aí você tem o Putin, que é, tá, da Rússia, e você tem o Irã do Ayatollah Khomeini, que nós vamos falar um pouco mais sobre cidadão, né? Porque ele está muito doente, isso significa que haverá mudança de poder no Irã, talvez este ano ou não. E aí nós temos esse cidadão, que é um nome difícil até na pronúncia, que é o presidente da Ucrânia. Então, o que nós precisamos entender aqui? Que ele está pedindo para Israel o drome de ferro, essa cúpula de ferro. Ele está reivindicando, e como judeu, ele está deixando Israel numa situação complicada, porque Israel tem uma mensagem para o seu público que qualquer judeu, em qualquer lugar do mundo, e não importa de que descendência ele seja, mas ele tem sangue judeu, Israel vai buscar, Israel vai ajudar. Então, se Israel cede essa, essa tecnologia, primeiro, ela pode cair nas mãos da Rússia. Apesar do Putin ser amigo de Israel, o que ele quer é isso aqui. Aí a Rússia não tem mais que ficar fazendo média com Israel. Probabilidades, gente, não é profecia, por favor. Pega o primeiro slide, probabilidade. E aí não quer dizer que Putin vai avançar contra Israel de maneira alguma, mas ele não vai segurar o Assad da Síria, que tem vontade de atacar Israel, e nem o Irã. É como se eles falassem, bom, eu já consegui o que eu quero. Ah, você está me dizendo que o Putin só quer isso? Que ele atacou a Ucrânia só para isso? Não, ele atacou a Ucrânia por causa da OTAN. Só que quando ele viu esse cidadão reivindicando, ele está assim, poxa, tomara que consiga, porque aí nós roubamos a tecnologia. Então, isso é algo que nós precisamos pensar. Já na questão da Síria, do Irã, do Hezbollah, é muito complicado aqui. Eu vou ler aqui, ó. Hezbollah é uma organização política paramilitar fundamentalista islâmica xiita. Essa expressão xiita significa o mais radical, tá, do pensamento islâmico. E paramilitar, que tem eles, e tem o Hamas, e tem o Estado Islâmico. O Estado Islâmico é um grupo que saiu do Hezbollah. O Hamas não é tão xiita, tá, quanto o Hezbollah. O Hamas é um pouco mais. Porque o desejo do Arafat era poder e a Cisjordânia. Então ele não estava muito preocupado com o confronto. Arafat morre, o Hamas fica um pouco fraco. É, quinta-feira eu fui numa palestra de uma pessoa que está lá em Israel, que estava aqui, né? E uma das perguntas que eu fiz para ele foi isso: como é que está o Hamas? Porque ele trabalha na Cisjordânia. E ele falou: olha, porque eu sei que o líder que deveria assumir o Hamas se converteu. Tá? Então ele está refugiado nos Estados Unidos. Aliás, quem se interessar, tem no YouTube o Filho do Hamas, e tem um livro chamado Filho do Hamas que eu citei domingo passado. Ok? Então eu perguntei como é que está o Hamas enfraquecido. Ele falou assim: você que pensa. Tá? Eu sei, gente, que aquela questão, aquele porto que estourou no Líbano, tá? Aquele porto que Israel estourou era um braço ligado ao Hamas e ao Hezbollah. Então, tentando fazer arma química, ok? Então, fundado pelo período antecedente à Revolução Islâmica, que foi antes da... Eles que apoiaram o Khomeini, é importante, e nós vamos estudar isso no mês que vem, tá? Para auxiliar a consolidação do poder desde que ela assumiu. 1989, o Khomeini chegou em 1979. Então, o Khomeini levou 3 anos negociando com o Hezbollah, e o Hezbollah hoje realmente apoia. Aonde estão a maioria desses terroristas do Hezbollah? Tá? Não estão no Irã. É interessante isso. Tá? O Irã fornece armas, o Irã fornece recursos financeiros, eles estão na grande maioria na Síria. Por quê? Porque é mais próximo de Israel. Tá? Para atacar o Irã, você tem que passar pelo Iraque, a Síria já está ali do lado, tanto é que as colinas de Golã, né, que faz
aquela divisão, lembra que eu falei no comecinho, o que faz a visão geopolítica são duas coisas, é fronteira e mar. Tá? Então, há uma reivindicação muito forte aqui do Hezbollah ou da Síria com respeito a essa questão. Então, a Rússia, o que a Rússia está fazendo? Ela está dando uma de Pôncio Pilatos. Tá? Ela lava as mãos. Olha, gente, não, mas se eu tô, não, vocês que sabem. Tá? Então, como ela ajudou a Síria, apoiando a Síria, porque quem livrou a Síria do Estado Islâmico? Ah, mas o Estado Islâmico não é ligado ao Irã. O Estado Islâmico é um grupo que se revoltou com a morosidade, com a lentidão do Khomeini. Tá? Então, o que eles fizeram? Eles simplesmente montaram, não, então nós vamos fazer do nosso jeito. E aí eles começaram a atacar alguns, inclusive atacaram vilarejos no Irã. Então, o Estado Islâmico reivindica uma nação total para o Islã, o Islã. Então, Irã é uma coisa e Islã é outra, tá bom? Avançando aqui, gente. Irã apoiando a Rússia na guerra. Sim. Por quê? Porque o Irã, gente, como eu falei, qual que é o interesse do Irã? Olha a fronteira do Irã. Ele tem saída pelo Golfo Pérsico, tá? Mas ele não tem a saída, gente, para o Mediterrâneo e, consequentemente, ele não tem a saída para o Oceano Pacífico. O interesse do Irã, até aqui nós entendemos que o interesse do Irã é implantar, tá, a mentalidade islâmica nas outras nações. Qual é o papel do Irã nessa questão toda? Ele ficou quieto quando a Rússia ataca a Ucrânia, porque ele permitiu, e presta atenção, gente, que um monte de soldados islâmicos entrassem na composição do exército. Lembre-se daquele pedido que o Putin fez, que ele convocou soldados para ir lutar? O Irã deixou um monte de pessoal dele entrar. Só que quem é o pessoal dele? O pessoal do Hezbollah. Então, o pessoal do Hezbollah pode estar dentro da Ucrânia matando judeus, tá? E dali eles podem dar um pulo para Israel. Então, essa é uma questão que tem que se levantar ali, tá ok? Então, toda a questão para chegar em Israel, olha só o quanto que o Irã tem que fazer. Já deixa eu fazer de novo, olha. Você vê, eles têm que passar pelo Iraque, pela Síria, depois descer até Israel. Então, qualquer ataque ali é mais difícil. O que eles ficam fazendo? Eles ficam fomentando o Iraque e o Irã, e a Síria. Então, o Irã é aquela coisa que eu forneço todo o material para vocês. Se lembra que eu falei que a infiltração, por que o Hezbollah não está no Irã se a base deles é o Irã? Porque é mais fácil atacar da Síria ou do Iraque mesmo, do Líbano. Já o Putin, gente, qual que é a questão dele? Para ele poder chegar, e como ele fez para ter auxiliado a Síria, tá? E o próprio Líbano ele também auxiliou, ele teve que passar pelo Irã e pelo Iraque. Então, ele faz um acordo aí porque ele está interessada, a Rússia está interessada no gasoduto dessa região. Apesar dela ter o domínio do gasoduto para ela, mas não numa questão mais forte, ou seja, uma questão ampla, tá ok? E aí você tem uma questão que nós precisamos entender, o Hezbollah nesses dois países, na Síria e no Irã. Então, o Irã apoia a Rússia porque o Irã não quer que a Rússia mexa com o Hezbollah. O Irã quer continuar fornecendo armas para o Hezbollah atacar Israel. Se lembra da frase que eu citei domingo passado de um rabino famoso em Israel, que ele já veio a óbito. Aliás, foi o único rabino que ele disse em 1982, tá, que ele acredita sim no Messias, sendo Jesus de Nazaré, porque em 1981, se lembra daquela alguém entrou numa sinagoga lá no monte, né, e atirou, e aí depois foi uma confusão toda, enquanto isso judeus ortodoxos entraram naqueles túneis, e ali diz ele que eles acharam a marca de uma probabilidade de uma arca. Por quê? Porque para Erich von Däniken, a arca era quase como um reator nuclear. Então, se ela tinha essa força, os judeus ortodoxos acreditam nisso, tá? Então ela deixaria uma marca. Então, eles encontraram uma marca exatamente embaixo desse túnel, onde Jeremias cita esse túnel, provavelmente ele foi enterrado nesse túnel, e ali são probabilidades da arca ter estado ali. Que período? Antes de Tito invadir. Ora,
Se isso for verdade, então a cruz de Cristo, o sangue de Cristo espargiu sobre essa arca, cumprindo todo o holocausto. É essa questão que esse rabino levantou. Então, esse rabino fala uma frase que eu citei domingo passado. Ele fala: quando o exército do Irã começar a marchar em direção ao Iraque e se mobilizando junto com o Iraque, coloque as suas roupas de sábado. Porque ele fala assim: o Messias está chegando, que é o que ele coloca ali, tá bom? Então, a grande questão do Irã está aqui, nós vamos falar domingo que vem, tá? A guarda iraniana e a sucessão. Como o Khomeini já está velho, a probabilidade do exército dessa guarda iraniana assumir, nem que seja provisoriamente, o governo do Irã é muito forte, gente. Assumindo, eles não vão sair do poder, pelo menos é isso que nós entendemos. E aí sim, eles são, a palavra deles, né? Yobi Merlash, lá aquele nome difícil, né? Qual que era a frase dele? Meu sonho era riscar Israel do mapa. Então, aqui é um perigo muito grande e a guarda iraniana não é muito fã da Rússia. Então, o Putin não está mexendo e aí o Irã está apoiando porque aqui é um barril de pólvora, caso quando isso acontecer. Judeus russos buscando refúgio. Sim, tem muitos judeus saindo da Ucrânia, tá? Então, por isso que o Putin alegou que era uma questão nazista ele ter invadido a Ucrânia. Como eu disse no começo, tá, a Ucrânia é uma das nações na Europa que tem o maior número de judeus. Todos os judeus que estavam na Polônia, na Bélgica, refugiaram na Ucrânia, tá, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial. Tá? Muitos não quiseram voltar para Israel por causa de uma estrutura e tudo mais. Para você ter uma ideia, os da Noruega, para onde que eles vieram? Eles foram para os Estados Unidos, fortalecer o que já existia lá, que era o Wall Street. Wall Street, não sei se você sabe, foram judeus expulsos de Recife. Tanto é que a primeira sinagoga na América Latina foi feita em Recife. Foi inaugurado até esse judeu, que eu estive com ele na quinta-feira, essa pessoa, aliás, ele falou do monumento, né, que foi feito em Recife sobre os judeus, ou para os judeus. Daqui uma menorá foi inaugurada lá. Então, assim, realmente, quem gosta mais tem um livro chamado Arrancados da Terra, tá? E é muito bonito, porque ali conta porque chama Wall Street, né? Wall Muro, Street Rua, que os judeus fizeram um muro ali para se proteger dos índios. Tá? Então ficou o muro naquela rua, Wall Street, né? E aí fundou. Outra questão muito séria, gente, é que Putin sabe que o Irã terá o término nuclear neste ano. Sim, 2023, aquele acordo firmado lá atrás, tá? Que quando é interessante os acordos, né? Não, daqui 50 anos. Nossa, é muito tempo. Gente, é muito tempo. 50 anos é meio século. Nossa, chegou. O acordo acaba agora 2023, tá? E a pergunta que se faz aqui é uma só. E agora, como é que vai ficar? Como é que vai ficar? Toda a base, gente, todos os ataques feitos por Israel, tá? É para destruir usinas nucleares ou lugares onde estão sendo feita o urânio próprio para fazer uma bomba nuclear. Com isso, o Irã desenvolveu uma coisa que poucos sabem, tá? Que é um drone muito forte, capaz de levar uma pequena quantidade de ogiva nuclear. Os russos estão interessados nesse drone também. Tá? Então você vê que a Rússia está interessada em duas coisas: de Israel, o drone, aquela cúpula, e do Irã, esse drone. Porque você pode estar num barco, a não sei quantos metros de distância, pode estar ali no Pacífico ou no próprio Oceano Atlântico, e ali você levantar um drone e atacar alguma cidade, né, americana. Então, isso é uma questão muito séria. Como eu falei, toda guerra está, ou todo movimento desse tabuleiro escatológico está próprio para algumas questões aí, tá bom? Vamos avançando um pouquinho mais. O judeu e o sionismo. O que aconteceu com a invasão na Ucrânia? Despertou o nacionalismo judeu, tá? O judaico, né? Mas os judeus ucranianos começaram a dizer: poxa, vamos aderir à mentalidade sionista. O que é mentalidade sionista? Conquistar
a nossa terra, reivindicar a nossa terra. Então, o que eles estão fazendo, gente? Eles não estão indo para Nazaré, Betânia, tá? Eles estão ficando na região da Cisjordânia, pegando toda aquela região, e ali eles estão plantando. É claro que isso vai despertar a ira do Hamas. O Hamas está quieto por enquanto, então 2023 pode ser que a gente comece a escutar o Hamas de novo, tá? Porque o Hamas não vai querer ficar quieto com respeito a isso. Mas o que é interessante, isso aqui é muito bacana, gente. Eles, os judeus ucranianos, estão reivindicando a profecia de Ezequiel, que aquele lugar deserto voltará a nascer, como aconteceu com Israel. Se você tiver paciência de começar a ler e pesquisar no YouTube os acordos de 1913 até 1949, tá? Porque em 48 ele é reconhecido, você vai ver que muitas terras que os judeus reivindicaram para si, que hoje é o estado todo ali, eram coisas, deserto puro. Só que hoje são mananciais, gente. As tâmaras, quem já viu, foi para Israel, a plantação de tâmaras é uma coisa assim impressionante. Um outro ponto muito forte é a infraestrutura de combate de Israel. Então, esses judeus, eles estão da Ucrânia, eles estão buscando refúgio em Israel, mas eles estão se alistando em duas frentes. Há um movimento sionista que é da terra e há um movimento que tem um nome que eu realmente não sei pronunciá-lo, que é todo judeu que chega lá, se alista no exército israelense e passa a receber tática de guerra. Nós não sabemos se eles estão fazendo isso, porque já uma vez que eles estão pegando a terra, tá? Mas a ideia é que eles estão se armando já para uma possível retaliação do Hamas. Lembrando que o Hamas é apoiado diretamente por Hezbollah. Hezbollah é iraniano. Então, por isso que eu vou dizer aqui que essa peça do tabuleiro, né, é um barril de pólvora aí, tá bom? A defesa do judaísmo, tá, gente? Isso aqui é uma questão bem séria. O Zelensky, ele é judeu, então ele está reivindicando de Israel o cumprimento do que sempre Israel falou, tá? Interessante isso aqui, gente. Existe um telefone vermelho que ele está reivindicando isso, esse contato. Esse telefone vermelho, tá? Não é o do Batman, tá? Quem assistiu o Batman da televisão, acho que se ele assistindo deve ter assistido, né? O telefone vermelho é da Estados Unidos, Rússia e Israel. Sim. Nem a OTAN tem essa linha direta, vamos chamar assim. Chama de telefone vermelho, tá, gente? Essa linha direta. O que é interessante isso aqui? Quando Israel foi atacar o porto no Líbano, que ele entendeu que estava fabricando uma possível bomba química, ele avisa a Rússia e os Estados Unidos. Tá, olha, nossas aeronaves vão fazer esse movimento, vocês ficam tranquilos. A Rússia, veja só, a Rússia avisou Israel que ia atacar a Ucrânia para defender. Não avisou os Estados Unidos. Essa foi a grande briga, porque o Putin não é fã do Biden. O Putin é fã do Trump. Então ficou aí uma coisa assim de, o Biden, dodói, ficou com dodói, mas tudo bem. Os Estados Unidos é a mesma coisa. Alguns movimentos que eles vão fazer, eles avisam. Para quê? Para ninguém achar que está sendo armado um ataque. Já viu esses filmes de guerra, gente, que vocês devem ter visto? Tá, aí fica aquele um lá, os navios frente a frente, atacamos, até fica esperando. Aí fica aquele grupo de pessoas tentando entender o que está acontecendo. É muito bacana. Tá? Então é mais ou menos isso que acontece, tá, ok? E o antissemitismo aumentando na Europa, o que está levando também muitos judeus querendo voltar, a abandonar a Ucrânia, abandonar a Bélgica, abandonar a Inglaterra, tá? Lembrando que a Inglaterra, gente, é o centro econômico da Europa, não é a Alemanha. A Alemanha está reivindicando isso, nós não sabemos o que vai acontecer, mas era e é vantajoso para os judeus continuarem na Europa, mas eles não estão querendo, porque eles estão sentindo esse aumento, principalmente porque a Europa está ficando islâmica. O islamismo está tomando conta da Europa, sim. Bom, a Ásia, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, tá, gente? Vamos falar sobre a China, tá? Sobre o Japão e a Coreia, esses dois países. Nós não vamos falar muito, tá, ok? Até porque nós já estamos com um pouquinho do nosso horário avançado. Tá? Mas nós precisamos falar sobre Taiwan. Taiwan é muito importante para esse momento aqui agora, tá bom? Vamos avançando aqui para nós avançarmos
e continuarmos. Bom, qual que é o problema de Taiwan? O problema de Taiwan, gente, é essa pequena ilha, você pode achar insignificante, mas a renda per capita de Taiwan é uma das maiores, tá? A bolsa, o bloco econômico, tá? A asiático, né? A PEC, né? O bloco econômico asiático do Oriente Médio e do asiático tem toda o seu comando de bolsas em Taiwan. Então, Taiwan é importante disso. Taiwan também está hoje recebendo a infraestrutura de TI, tá? E com isso você sabe que grandes coisas vão acontecer. A China reivindica Taiwan. O Xi Jinping, né, sucessor de Mao Tse-tung, é uma incógnita se ele vai querer brigar esse ano por Taiwan. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, a China até falou assim, pô, vamos ver o que vai acontecer, porque aí nós também podemos reivindicar o que nós queremos. Um dos interesses da China é Taiwan. Então, vamos prestar atenção nesse 2023, numa probabilidade de um jogo de palavras. Eu acho que vai ficar só queda de braço, não acho que vai ter uma questão. Principalmente porque Taiwan está sendo apoiado pelos Estados Unidos. Tanto o Biden quanto o Bush apoiam Taiwan. Tá? E aí é uma questão muito séria, porque o Japão e a Coreia, tá, estão começando a apoiar Taiwan por causa do interesse socioeconômico. Tá? O Japão está começando a botar uma respiração maior para fora e eles querem fazer um acordo com a Índia. Então, para eles poderem fazer um acordo com a Índia, eles têm que romper qualquer tipo de aliança com a China. E a Índia está querendo fazer uma aliança com Taiwan, porque eles vão querer construir o que eles vão chamar do cordão de diamante. Guarde esse nome, cordão de diamante. Talvez a gente venha ouvir falar um pouco sobre isso, tá ok? E então nós temos aqui o pêndulo do poder econômico, é o que está acontecendo. Então é uma probabilidade, não sabemos se vai estourar uma guerra aqui, eu acho que muito difícil, tá? Eu acho que a guerra não vai ser mais bélica, o Silas falando, vai ser muito mais de pensamento, por isso que o anticristo tem que nascer aí com apoio, o Papa tem que apoiar essa ideia de uma religião única. Porque o Papa é fortíssimo através da Igreja Católica Apostólica Romana, que tem toda a estrutura. A Igreja Ortodoxa Russa já fez um apoio, já assinou um tratado, né, de amizade, porque eles tinham rompido lá quando Constantinopla rompeu com Roma. Então tem toda essa questão lá de trás que nós precisamos estar prestando muita atenção. Então, nós temos uma estabilidade econômica na China, por quê? Porque a China, gente, ainda não venceu o Covid e a China não venceu essa questão que, vou até colocar aqui, que foi a revolta da população. O Xi Jinping, né, ele tenta fazer aquela coisa assim da população presa. E vocês sabem, quem acompanhou o noticiário, questão de 3 meses, a população foi para a rua, nós não aceitamos, então houve uma revolta. A China tem muito medo, tá, do povo, porque o poder emana do povo. Aliás, todo mundo, toda a democracia tem medo do povo, tá? Porque o povo pode fazer a diferença. Então, é uma questão para se pensar, porque o povo pode pensar, opa, peraí, se nós conseguirmos fazer com que o governo voltasse atrás nessa questão do tolerância zero com o Covid, nós podemos talvez fazer outras áreas. Nós podemos começar a reivindicar que a China seja um pouco mais aberta. O chinês não quer sair da China. Pelo contrário, o chinês quer uma China aberta. Quem é aberto hoje? Taiwan. Por isso que alguns chineses conseguem fugir para Taiwan. Tá? A história, né, de muitos chineses lá atrás, na década de 60, 70, 80, eles fugiam para Taiwan. De Taiwan eles vinham parar aqui na Europa e também na América do Norte, inclusive no Brasil. Tá bom? Bom, outra questão muito importante aqui, gente, é essa fronteira aqui. Se lembra que eu falei? A fronteira? A fronteira com a Índia. A China está em pé de guerra com a Índia há muito tempo. Qual que é a questão? Por que a China não ataca, manda os mísseis para a Índia e vice-versa? Por causa dessa cordilheira dos Andes, né? O Himalaia, que é como se fosse um muro de proteção. Eu gosto de pensar assim, que Deus sabia, porque são duas nações, gente, teimosa e burra, desculpa falar. O Irã o Iraque eles têm o mesmo
perfil, a mesma vibe, são teimosos e duros, tá? Qual que é o perigo dessas duas nações? São as duas nações mais populosas do mundo. Então, o exército que eles poderiam mobilizar é uma coisa impressionante, tá? Qual que é a questão aqui? É Japão e Coreia do Norte. Coreia do Sul, desculpa, mas a Coreia do Norte. A Coreia do Norte, gente, ela é uma incógnita. É um país extremamente fechado, mas eu coloquei os dois porque está se cogitando, se falando de uma proximidade que está acontecendo aos poucos entre as duas Coreias e já está começando a ver a troca, né, de parentes, porque quando houve a divisão, vamos pensar o seguinte, gente, o Sul resolve se desvincular do Brasil, tá? Eu, Silas, tenho parente em Campo Grande, então o Centro-Oeste tudo bem, mas a Ângela tem parente no Sul. Então é como se os parentes da Ângela ficassem numa outra nação. E aí, para poder ir lá, se o que a Coreia do Sul fez, fechou as fronteiras, então não é possível. Então, é uma questão aqui que o Japão e a Coreia do Norte, principalmente, podem ficar barganhando tanto com a Índia quanto a China, porque há um interesse nesse cordão de diamante aqui, gente. O problema todo chama esse paizinho que apareceu aí, a Mongólia. Mongólia é uma incógnita, tá? A Mongólia tem uma história muito forte de conquista da do Gengis Khan. A Mongólia ainda reivindica esse orgulho de guerreiros, tá? Mas ela não é uma nação forte no sentido bélico. Mas esse cordão que a Índia está propondo, a China não está aceitando, seria fazer um intercâmbio ligando essas nações. Por quê? Porque com isso a Índia teria como escoar o produto dela para o Mediterrâneo e, consequentemente, para o Pacífico e também para o Atlântico. Então, é o seguinte, que adianta a Índia produzir? Gente, aonde tem mais pessoal ligado à TI? Índia. Ambev, que tem aqui na nossa região, né, a fabricante da Brahma, mas não é, a Ambev é muita coisa. Aonde a Ambev tem a sede mais forte? Na Índia. Então, essas questões, a Índia tem um papel importante. A Índia não é só aquele povo sujo, daquela cor que às vezes a gente pensa. Não, a Índia é um país muito importante nesse tabuleiro que nós estamos falando. Então, vamos refletir um pouco aqui, antes de nós passarmos para outra parte. Então, a Rússia, nós falamos, não acredito que a Rússia vá estourar uma guerra nuclear, mas a Rússia está reivindicando aquele orgulho que ela perdeu quando era a Federação Russa, né? A mãe russa. Se você pegar qualquer filme, tá? Tem uma série agora na Netflix, Jack Ryan, né? Aqui os russos antigos, né? Os velhos estão dizendo: nós temos saudade da mãe russa. O que é essa saudade? Quando a Rússia dominava tudo. A verdade é essa, a Rússia quer dominar tudo isso aí. Eu até coloquei nações que não são dominadas, tudo no marrom. Então, nós temos a China, que é essa questão toda que nós falamos, tá? Olha só como que a China está ligada à Rússia por duas fronteiras territoriais. Então, a China não quer entrar em pé de guerra com a Índia agora, por causa da defesa, mas ela pode e pretende depender da Rússia e vice-versa. Então, aqui é uma questão assim, que eu não quero falar muito. A Arábia Saudita é uma incógnita, principalmente agora que o pessoal está descobrindo, né, a beleza dos países da Arábia Saudita. Eu não vejo a Arábia, porque a Arábia Saudita, o Irã, tem muita mágoa e raiva da Arábia Saudita no conjunto todo. Por quê? Porque em 1973 eles esperaram apoio da Arábia Saudita e não aconteceu. Então, em 1979, quando o Ayatollah consegue fugir de Londres e voltar para o Irã, a Arábia Saudita não permitiu que a transição desse voo passasse por seu afastado. Então, dificultou essa volta do Khomeini para o Irã em 1979. Então, por isso tem essa mágoa aí pendente entre eles, tá ok? A Turquia, né, como eu falei, olha onde está a Turquia, nós já estudamos nos slides anteriores. Isso aqui vai estar no YouTube, é interessante se você gostar, dá uma revisão, tá, gente? Porque domingo que vem nós continuaremos estudando principalmente o Irã, tá bom? E a Indonésia, gente, a Indonésia aqui embaixo, tá vendo? Verde, acabou de aparecer aí, tá?
A Indonésia, qual que é o problema da Indonésia e por que que ela é importante? Porque se a China realmente não conseguir Taiwan, tá, vamos supor que o mundo não permita, a China vai tentar entrar em choque ou num algum acordo econômico com a Indonésia. Porque você vê onde é que a Indonésia está? Ela tem ligação com uma facilidade para o Pacífico incrível. Lembrando que eu falei no começo do aulão de hoje. Geopolítica é fronteira e mar, tá? E aí nós temos a Tailândia. A Tailândia, ela pode ser a ponte, tá, de apoio para que a China chegue na Indonésia. Para que isso aconteça, a China hoje tem um acordo bacana com a Tailândia, tá? O mandarim é falado em toda essa região, então eles falam praticamente a mesma língua, mas fica aquela coisa assim de eu quero você ir, eu fico aqui. Nós não sabemos o que pode acontecer, depois eu vou falar aqui. E o Turcomenistão, eu vou repetir, Turcomenistão, já ouviu falar desse país? Esse país não se fala muito, mas guarde esse nome para 2023, 2024, quem sabe até 2025. É um país pequeno, mas foi descoberta há pouco tempo, questão de não tem um ano, uma reserva muito grande de petróleo. Opa, isso acendeu quem? O olhar da Rússia, porque significa como é uma reserva que não foi explorada ainda, significa que essa reserva tem muito gás. O que que a Rússia espera? Gás. Entendeu? Então, assim, é um país que vai se pensar. E também é a questão do niódio, né? Nióbio, que é uma questão muito forte. Então, nós temos três nações que têm nióbio. Em primeiro lugar, a Venezuela, uma quantidade maior. Em segundo lugar, o Brasil. Sim, o Brasil, eu falei no aulão passado. Tá? Quem não assistiu, assista. E nós temos agora o Turcomenistão, sendo que eles estão nessa fronteira complicada desses paizinhos pequenos, mas eles fazem uma fronteira territorial com o Irã. Então, como o Irã já está de acordo com a Rússia, é possível sim que o gasoduto vai ser feito ali. E aí, se esse gasoduto querer beneficiar a Síria, como a Rússia tem um acordo, esse gasoduto vai ter que fazer uma volta por onde, gente? Vai ter que passar perto das colinas de Golã. Por isso que eles estão reivindicando. Ah, mas as colinas de Golã não estão perto de Megido? Megido não é um lugar que chama-se Amargedon? Vocês estão vendo como o tabuleiro começa a se formar? Então são probabilidades, como eu estou colocando aqui. E por último, o Japão, gente, como eu coloquei no slide anterior, é uma incógnita. O Japão precisa se levantar, ele tem feito acordos com a Coreia do Norte, mas nós precisamos prestar atenção. Então, nessa reflexão, eu coloco esses países possíveis. Só não está falando nada do Brasil. Gente, o que eu escutei na quinta-feira desse cidadão que está lá em Londres, que está na Cisjordânia, que está em Samaria, que fica nessa ida e vinda nesses lugares, que decepção. Né? Não sei se vocês sabem, tá ok? Quando o Bolsonaro esteve visitando algumas nações, tá, existe uma questão muito forte que é a proximidade do Brasil com Israel. Segundo, uma das coisas que eu levantei lá, que é um estudo que foi feito há pouco tempo, mas é umas coisas que eu já tinha ouvido falar, que saiu de Portugal, tá, 12 caravelas para conquistar a América aqui, não propriamente o Brasil. E cada uma dessas caravelas tinha o nome das tribos. Quem que veio nessas caravelas? Todos os judeus que foram forçados a se converter ao cristianismo, ao protestantismo, no caso, né? Tá? E esses judeus então mudaram o nome. Colombo, Cabral, eles eram judeus. Terceira questão muito interessante, quando eles fazem a primeira missa, tá? Eles não trouxeram um crucifixo, tá? Porque para o judeu, alguém crucificado é maldito. Então eles trouxeram uma cruz, ficou assim, ó, vocês, pode ser só a cruz, só fica bom para todo mundo, mais ou menos isso. Mas havia numa das caravelas um cidadão chamado Barzilai. Esse Barzilai ficou no Brasil, ele começa a fazer, e ele descobre a questão da madeira, tá? E que ele fala que é uma madeira de ferro. Barzilai em hebraico, tá? Significa
ferro, tá? Aí o pessoal começa a dizer, eu quero a madeira do Barzilai, tá? Que é uma madeira mais forte, que é a madeira, que a história para pagar tudo isso, a história para pagar tudo isso, coloca que o Brasil tem um nome de Brasil por causa do pau-brasil. Eu prefiro essa outra versão, que o Brasil tem um nome de Brasil por causa do Barzilai, que vendia essa madeira. Tá? Mais tarde, o Barzilai vai auxiliar em 1870, tá? Porque em 1808, né, a Inglaterra faz um acordo com Portugal e ela freia o ataque Bolsonaro, Napoleão Bonaparte. Tá, ok? Então a família vem, aí em 1860 até 1870 começam a vir os judeus da Noruega, da Bélgica, tá, e da Holanda, principalmente os judeus holandeses para o Brasil. E eles vêm baseado nessa questão, que existe uma terra lá do outro lado, que ela tem um nome de Barzilai, terra de ferro, por causa de um descendente nosso. Então, são histórias que eu amo muito, tá ok? Bom, o que coloca um fogo é aqui, pegando fogo, né, a Mongólia, como eu falei, porque a Índia está tentando se aproximar da Mongólia, tá? E olha só, para a Índia se aproximar da Mongólia, ela vai passar pela China. Por isso que ela está fazendo. Então, eu não preciso me aproximar de vocês, eu posso fazer esse comércio que eu estou chamando de cordão de diamante, tá ok? Então, isso aí é uma questão. O cordão de diamante é a briga entre o Mediterrâneo e o Atlântico. Então, isto nós vamos comentar nos outros aulões, porque nós vamos começar a mostrar para vocês. Eu quero fazer até encerrar algumas questões aqui, tá? Depois nós voltamos. Então, gente, lá atrás, né, o Mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico. Então, você tem aqui quem? Israel, você tem a Síria, você tem o Líbano, você tem a Turquia. Então, imagina que o Irã, tá, ou mesmo a Rússia queira chegar ao Oceano Atlântico, a China queira chegar ao Oceano Atlântico. O melhor caminho é por Israel, ou pela Etiópia, ou pelos países africanos, tá, ok? Por isso que Israel, gente, não podia estar num outro lugar melhor. Então, imagina qualquer navio saindo desse lugar, eles vão chegar aqui, só que aqui eles vão encontrar de novo aquilo que eu falei lá atrás, os famosos canais, né? Que hoje esse canal está nas mãos da Espanha e de Marrocos. Então, por isso que eu te falei lá no começo do aulão, se lembra, quando eu comecei o aulão hoje? A Espanha vai ter um papel fundamental, porque como a China, como a Índia, todo mundo quer começar a fazer comércio e é mais fácil pelo mar, então nós precisamos se aproximar de Marrocos e da Espanha. Ok? Bom, gente, tabuleiro continua, tá bom? Nós vamos continuar domingo que vem, tá ok? Eu entendi por algumas colocações que muitas pessoas gostaram. Eu ia voltar nas parábolas que ainda falta para terminar, mas esse é um assunto que também me empolga, tá ok? Então, por isso e por tudo isso que eu falei, não, vamos então dar uma continuidade. Bom, gente, depois eu gostaria de comentários, como é que foi no meu WhatsApp particular. Foi bom, não foi bom? Não o aulão em si, mas principalmente a transmissão, se deu tudo certo, se alguém encontrou dificuldade, porque nós vamos partir só pelo YouTube a partir de agora. Então, é um desejo antigo do Malik, que ele acha que a qualidade é melhor e o alcance é maior também. E o motivo maior foi que domingo passado, e tanto o culto de quarta-feira, que o José pregou, dessa coisa foi o Alexandre, nós não conseguimos tirar do Facebook, jogar diretamente no, no, no YouTube. Então, por isso é mais certo, tá bom? Nós fazemos direto, tá ok? Gente, hoje à noite, tá? Eu chamei. Ah, Cristina, tá aí, a Cristina. Ô, Cristina. Nossa, que bacana. Hoje à noite eu chamei o Márcio Anans para cantar, estar louvando o Senhor com as suas músicas, com uma das suas músicas, né? Nós vamos estar falando, encerrando o ciclo de mensagens sobre Abacuque. E hoje nós vamos falar olhando para o nosso sol da justiça. Esse é o segredo, tá? Olhar para Jesus. E quem olha para o sol é o girassol. Por isso eu pedi para eles qualquer coisa semelhante. Falei também, a Nancy está dizendo que estaremos lá, amém. Falei para o próprio Guilherme, não sei quem que vai estar regendo hoje. Falei assim, veja uma música que fala sobre o girassol. E na ministração, na vida de vocês, nós vamos profetizar isso, que como o girassol,
você também aprenderá a olhar para o sol da justiça nesse momento de crise. Amém? Amados, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Ah, a Jéssica colocando 2 girassóis. Tem que ser a Jéssica mesmo. Jéssica Kaufmann. Sabia? Kaufmann é um nome judeu, né? Então você tem que pegar a nacionalidade lá, depois eu te explico como. Um abraço, Deus abençoe em nome de Jesus, tá?